Você tem dons, mas tem fruto? A diferença que revela quem realmente é de Deus. Você pode curar enfermos, profetizar, falar em línguas, mas se não tiver amor, tudo é em vão. Dons mostram o poder que você tem, mas o fruto revela quem você realmente é. O Espírito Santo não quer apenas te usar, ele quer te transformar. Tem muita gente cheia de dons, mas vazia de caráter. Não é o palco que revela o cristão, é o fruto do Espírito na caminhada. Vamos compreender a diferença essencial dos dons e frutos do Espírito. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. Nos diz o que são dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Gálatas 5, 22 e 23. Nos diz o que são fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muitos confundem dons com fruto. O Espírito Santo concede dons para capacitar a igreja e edificar os outros. O Espírito Santo produz fruto no caráter do crente para transformá-lo à imagem de Cristo. Entender a diferença é fundamental para uma vida espiritual equilibrada. Mas o que são os dons do Espírito? São capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para o serviço, com o propósito de edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 7. Exemplos de dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. O foco não está em serviço e ministério, mas o que é o fruto do Espírito? São resultado da ação transformadora do Espírito Santo no caráter do crente, com o propósito de tornar o cristão semelhante a Cristo. Qual é o aspecto do fruto? Um fruto com várias virtudes: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O foco está no caráter e testemunho. Qual a diferença essencial de dons e fruto? Dons são o que o crente faz pelo poder do Espírito. Fruto são o que o crente é pelo caráter de Cristo em si. Dons são instantâneos, concedidos. Fruto é progressivo, cultivado. Dons impressionam. Fruto convence e transforma. Não podem existir sem maturidade. Fruto revela a verdadeira maturidade espiritual, a necessidade do equilíbrio. 1 Coríntios 13. Os dons sem amor são inúteis. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso,
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O crente deve buscar os dons, 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Mas também andar no Espírito, Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma vida cheia do Espírito manifesta poder, dons e caráter, fruto. Conclusão. O Espírito Santo não nos dá apenas poder para servir, mas também caráter para viver. Os dons nos capacitam a agir como instrumentos de Deus. O fruto nos capacita a ser como Cristo no mundo. Como aplicar tudo isto na minha vida? Buscar com zelo os dons, mas sem negligenciar a formação do caráter em Cristo. Você pode até impressionar pessoas com seus dons, mas só vai ganhar almas e glorificar o Deus verdadeiro com o fruto do Espírito em sua vida. Compartilhe essa mensagem e permita que o Espírito Santo fale com mais corações. Se essa palavra te tocou, escreva nos comentários: Senhor, quero dar frutos que te glorifiquem. Curta-se, inscreva e espalhe a verdade. O mundo precisa ver o fruto de Cristo em nós. Não viva só para impressionar pessoas. Viva para refletir Jesus. Deixe o fruto nascer em você. O dom passa, o fruto permanece. Escolha viver cheio do Espírito.